Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a sucessão de Tite na seleção brasileira e a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir o comando do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes você vai fazendo aquilo de deixar o like, se inscrever, comentar, tudo aquilo que você já está acostumado, porque tivemos nesta segunda-feira uma notícia publicada no portal UOL, dizendo que a seleção brasileira, a CBF, entendeu que precisa de um técnico de ponta para ficar no lugar do Tite. E aí na reportagem do UOL, eles citam dois nomes, citam o Guardiola, que acabou ficando de lado, considerando que o Guardiola acabou de renovar com o Manchester City até 2025, e citou também Carlo Ancelotti. E na reportagem do UOL, ela diz que o Ancelotti respondeu à seleção brasileira que aceita conversar, mas não agora, que ele não vai deixar o Real Madrid na mão, que ele aceitaria conversar no meio do ano, em junho, quando terminasse a temporada europeia. Essa é a notícia do portal UOL, assinada por vários jornalistas de credibilidade, como Rodrigo Matos, como Bruno Andrade, como Igor Siqueira, enfim. E a notícia que salta os olhos é: o Ancelotti aceitou conversar, mas não agora, só no meio do ano. E isso demandaria que a CBF tivesse que esperar até o meio do ano para poder conversar com o Ancelotti. Repito, a reportagem não diz que ele aceitou assumir a seleção no meio do ano. Ele aceitou negociar a partir do meio do ano. E aí, qual é a questão? Esse fato já tem um desdobramento. Por quê? Porque no dia 29 de novembro, eu conversei com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no CT da seleção, e essa conversa, que foi uma conversa informal, ele estava ali do lado, me aproximei, começamos a conversar e tudo. Eu publiquei essa reportagem aqui no portal da TNT Esportes. E nessa reportagem, entre outras coisas, ele diz que ele vai definir o técnico, o nome do novo técnico até o fim de janeiro. E aí eu pergunto especificamente, eu faço para o Edinaldo Rodrigues uma pergunta específica. Eu falo: presidente, não passa pela sua cabeça esperar para decidir até o meio do ano, para você poder entender o que vai sobrar do mercado europeu de treinadores? Se algum treinador vai sair, se algum treinador aceita conversar com a CBF fora de temporada e não largando um time no meio? Eu fiz exatamente essa pergunta e a resposta dele foi: impossível isso acontecer. Não vai acontecer, porque aí ele diz que já ia ter data FIFA em março, e ele fala uma expressão: não temos tempo a perder. Então, assim, Ancelotti disse que aceita conversar sobre ser técnico da seleção no meio do ano, e o Edinaldo Rodrigues me disse no dia 29 de novembro que isso não tá no radar dele. Para mim, é importante dizer, é obrigatório que a CBF espere até junho, espere até o meio do ano, para ter a possibilidade de contar com o Ancelotti. Assim, acho que isso é mandatório, isso é obrigatório para a CBF. Será bizarro, será uma decisão patética se a CBF deixar de ter a possibilidade de contar com o Ancelotti como seu técnico, porque não quer esperar 6 meses. E eu vou explicar por quê. Para mim, o Ancelotti na seleção brasileira seria um golaço, seria um técnico top, de primeira prateleira do mundo, treinando a seleção brasileira. Algo muito, muito, muito salutar para a seleção brasileira. E eu posso falar por vários motivos. Primeiro, o Ancelotti é um treinador muito experiente, muito vitorioso. É um treinador que está acostumado a não querer aparecer, a não querer brilhar, a não querer ser estrela. Um técnico acostumado a se dar bem em grupos muito estrelados, em grupos de muitos jogadores superstars. Tem uma exceção nisso aí, que foi quando ele saiu do Bayern, né, que ele começou a botar alguns jogadores do Bayern no banco, os jogadores reclamaram, ele falou: vão reclamar? Me dá aqui, me dá minhas contas, eu vou embora. E saiu do Bayern. Tem uma exceção, no mais ele sempre lidou bem com um time de estrelas, um time de Kaká, Seedorf e por aí vai, Pirlo no Milan, depois no PSG, foi campeão francês e saiu para ir para o Real Madrid. No Real lidou com Cristiano Ronaldo, com Bale e por aí vai, agora voltou com Benzema, com Vinícius. Então, assim, é um técnico acostumado a lidar com grandes estrelas. Do ponto de vista de futebol, é um técnico de múltiplas
capacidades do ponto de vista de futebol. Não à toa, ele dirigiu times nas 5 principais ligas europeias, e aí, lógico, eu estou falando Itália, França, Inglaterra, Espanha e Alemanha, não na ordem, né? Fui citando aqui. Ele dirigiu times nas 5 ligas e foi campeão das 5 ligas. Ele ganhou títulos nacionais nessas 5 ligas. Ele é tricampeão de Champions. Então, assim, é um técnico com bagagem, é um técnico vitorioso e é um técnico que tem várias formas de jogar. Se o jogo pede um jogo mais conservador, um jogo mais precavido, ele sabe botar o time atrás. Se o jogo pede um time para ter posse de bola, ele sabe montar time de posse de bola. Se o jogo pede que ele jogue de forma mais ofensiva, agressiva, ele sabe. Se o jogo pede um jogo de mais qualidade, mais plástico, ele faz. Se o time tem característica ofensiva, ele bota o time para frente e goleia. Então é um técnico de múltiplas capacidades. Além disso, é um técnico que sabe trabalhar muito bem com jovens. Na reportagem que eu escrevi no site da TNT Esportes, ele diz: o perfil que eu quero é um técnico que bote o Brasil para jogar como protagonista e que trabalhe bem com jovens. O Ancelotti sabe fazer isso, não à toa agora desenvolveu muito bem Rodrigo e Vinícius Júnior no Real Madrid. Então, por isso tudo, a chance de contar com o Ancelotti seria uma chance de ouro para o Brasil. E o Brasil não pode, seria um crime contra o futebol brasileiro você deixar de ter essa possibilidade. Repito, não está fechado, que ele aceitou já, ele disse que aceita negociar, aceita conversar, mas seria um crime contra o futebol brasileiro não ter essa possibilidade, porque você quer anunciar o técnico da seleção em janeiro e aí perder a chance de ser um Ancelotti. Aí você pode dizer, e o que faz até junho? O que você faz até junho? Bota um interino, bota qualquer um. Até junho o Brasil tem uma data FIFA em março, e que ontem no evento da Conmebol ficou mais ou menos definido, ficou o martelo quase batido, de que serão 2 amistosos. E aí, mesmo que ele não consiga chegar para a data FIFA de junho, que aí provavelmente já será data de eliminatórias, qual é o problema de você jogar duas datas das eliminatórias? A eliminatória sul-americana vai continuar sendo de 18 jogos, para classificar 7 seleções, de 10. Das 10 da América do Sul, 7 vão se classificar, 6 direto e uma para repescagem. Mesmo que você jogue 2 datas com técnico interino, você teria 16 datas ainda de eliminatória. Então, assim, é obrigatório que a CBF espere até o meio do ano para negociar com o Ancelotti. Seria um técnico excelente no cargo de técnico da seleção brasileira, para dar uma virada na seleção brasileira, para deixar a seleção brasileira com uma outra pegada, uma outra cara, de um técnico muito vitorioso, uma bagagem que o mundo respeita e um técnico capaz de fazer o Brasil jogar de vários jeitos, do jeito que a situação pede. Então, assim, é esse o cenário, e para fechar, é obrigatório que a CBF espere até o fim da temporada europeia para negociar com o Ancelotti, que diante de qualquer outra opção que hoje está na mesa, é uma opção melhor. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Aprova o nome do Ancelotti? Diz aí nos comentários, que o resto do ritual você já sabe. Aqui interage com o canal, interage aqui com os perfis. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.